Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Nós temos alguns ditados e não sabemos a origem dos ditados. E muitas pessoas, por não conhecer as Escrituras, não sabem que esses ditados eles têm um fundo bíblico. Ele tem um fundo que alguém falou na palavra de alguma forma, em algum contexto, mas a pessoa não conhece. E sai falando de qualquer jeito, não entende a aplicabilidade do ditado. Mas na maioria das vezes ele se aplica, só que por não conhecer de onde saiu, é que fala simplesmente por falar. Um dos ditados, hoje nós vamos falar sobre ele, é porque nós dizemos assim, a fruta não cai muito longe do pé. Quando a gente quer dizer que uma pessoa é parecido com outra, ou que uma pessoa ela é discípulo de outra, ou seja, ela aprendeu com outra, ela é ensinada por outra, né? Pelo contexto com o qual ela vive, ou qual ela está inserido, então as atitudes dela vai remeter aquilo ali. E quem falou isso foi Jesus. Jesus falou isso no livro de Mateus, no capítulo 12. E aqui ele vai falar para nós o seguinte: ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto conhece-se a árvore. Aí ele continua falando para os fariseus: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, Jesus, ele está falando para aquele povo que tinha um coração ruim, um coração corrompido, um coração invejoso, um coração irado, um coração perseguidor, perverso, e queria trazer para as pessoas lá palavras de alinhamento, palavras de conduta, sendo que eles mesmos eram todos corrompidos. E o Senhor, ele vem trazendo aqui essa palavra e ele vai nos mostrando, e ao longo de toda a Escritura, quando nós estudamos, nós paramos para ler, nós vamos aprender com homens bons, mulheres boas, também com homens maus e mulheres más. A gente vai conseguir, e pela atitude deles, discernir o que está no coração. Quando nós andamos pela rua, pela atitude da pessoa, pelo comportamento dela, nós sabemos o que tem. Tem pessoas que só falam, só sabem xingar. Tudo que fala, xinga. O coração dessa pessoa está longe do coração de Deus. Tem pessoas que são ingratas, mal agradecidas. Essas pessoas têm um coração longe do coração de Deus. Mas tem pessoas que têm palavras de ânimo, têm palavras de direção, têm conselhos sábios. São pessoas que elas têm amor para dar para o próximo. Então essas pessoas elas já se assemelham ao coração de Deus. E o Senhor, ele vem nos falando aqui, nesse mesmo livro, né, nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais adiante, que é aqui no versículo 36, ele diz assim, ó, digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem, os homens darão conta a Deus no dia do juízo, porque pelas suas palavras serão justificados ou por elas serão condenados. Então, quando ele está falando aqui sobre a pessoa, né, pelo fruto conheceis a árvore, então se a pessoa ela é má, ela vai ter más atitudes. Se a pessoa tem um coração rancoroso, ela vai ter atitudes rancorosas. O Senhor também fala das palavras que saem da boca. Porque as pessoas que exprimem palavras frívolas, como ele diz, ou seja, pessoas que exprimem palavras que não são corretas, mentirosas, levianas, palavras enganadoras, essa pessoa ela vai prestar conta a Deus no dia do juízo. É simples assim. Quando falamos em dia do juízo, parece que é uma coisa muito distante. Mas o Senhor vai cobrar de cada um de nós as palavras que nós liberamos da nossa boca. Porque o Senhor, ele espera de nós palavras de adoração. Isso vai dizer Davi. No livro de Salmos, fala assim, olha, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. Para uma pessoa ter palavras de adoração, palavras de amor, palavras de exaltação, palavras de louvor, o coração dela tem que estar nesse lugar. E aí somente quem tem esse coração consegue sair pelos seus lábios esse tipo de palavra, que é a palavra que o Senhor espera de cada um de nós. É a palavra que o Senhor espera que nós tenhamos dentro de nós, para que tudo que nós venhamos fazer realmente possa remeter a uma árvore de bons frutos, que é o nosso coração.
Nosso coração é a terra que o Senhor quer semear a sua semente, a semente de amor, a semente de relacionamento, intimidade, cuidado, zelo, comprometimento, obediência. Isso aqui a gente caminha, é uma via de mão, sabe assim, de mão dupla. A gente tem que ter esse comportamento com o próximo, tem que ter com Deus, a gente tem que exaltar a Deus, a gente tem que ser correto com o próximo, porque não tem como nós fazermos para Deus se nós não formos com o próximo. Jesus, antes dele morrer, ele falou assim, olha, eu deixo agora 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos ter o Senhor em nosso coração para que as nossas palavras sejam boas, para que o fruto da nossa vida seja bom e que as pessoas que estão conosco possam ser alimentadas e que no dia do juízo o Senhor possa nos aprovar. Amém? Essa é a minha mensagem para você hoje, que você trabalhe o seu coração para que você seja uma boa árvore e que as suas palavras sejam bons frutos onde quer que você passe. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.